Uma honra estar aqui nesta noite com vocês. Como vocês sabem, o pastor Vilmar, ele planejou o mês de março para falar sobre escatologia, e assim tem sido. Nós temos falado sobre escatologia durante todo esse mês, aos domingos e às quartas-feiras, descobrindo ou relembrando coisas que virão pelo fim dos tempos. Grandes verdades e grandes ministrações. Grande é a palavra do Senhor que tem sido dita aqui de cima deste altar. Para hoje, ele resolveu me convidar, com vários pedidos de várias pessoas, e muito sacrifício, eu confesso, porque, como eu disse, meu negócio é equipe, é correr, é aquela coisa toda, mas eu aceitei, porque para além das conversas sobre escatologia, e para além das ministrações históricas, espirituais, geopolítica e por aí vai, nós também temos o nosso cotidiano. Afinal, a gente está numa fase que é a fase que a gente chama do durante, né? A gente ainda não chegou no fim dos tempos, e eu nem quero estar lá. Mas nós estamos vendo todo um cenário global sendo montado para que aquilo que está escrito na Bíblia de fato aconteça. Então eu quero convidar você hoje para, primeiro, se desligar de todas as preocupações que estão lá fora, abrir a sua mente e coração para que você consiga compreender aquilo que o Senhor quer compartilhar contigo e comigo, porque eu creio que mesmo falando aqui, Ele pode compartilhar coisas novas ainda comigo, para que a gente seja beneficiado das grandes verdades que Ele tem para nós. Bom, eu vou pedir a ajuda da equipe técnica. Nosso amigo hoje está lá em cima e eu vou usar aqui um controle remoto que dizem que funciona. Vamos lá então? Nós vamos falar hoje sobre o papel da tecnologia nos fins dos tempos. Eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor em Apocalipse 13, do 16 ao 18. Apocalipse, capítulo 13, verso 16 ao 18. Está escrito assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, ou em algumas versões, é número de homem. E esse número é 666. O tão dito 666. Antes eu quero te convidar a fazer uma análise rápida sobre esse texto. A gente vai reparar aqui que existem partes importantes. Muitas pessoas não acreditam que o Apocalipse será para todos. Outros acreditam que vai ter uma acepção de pessoas. Mas na palavra de Deus, a gente vê aqui que ele diz que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e os escravos. Então não importa qual é a sua classe social, ou não importa qual é a sua situação econômica, se você não estiver junto aos pés da cruz e tiver que passar por este momento, você vai, sem dúvida nenhuma, estar inserido lá. Não importa se você é brasileiro, não importa se você é argentino, não importa se você é americano, o fim dos tempos será para todos aqueles que não aceitaram ao Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a palavra ainda diz que, por que isso vai acontecer? Para que ninguém possa comprar ou vender. Você já se viu numa situação impossível de comprar ou vender alguma coisa? Há alguns países que já existe uma certa problemática em torno disso, né? A perseguição é muito grande, ou uma questão política é muito grande, e as pessoas são impedidas de comprar aquilo que elas gostariam de comprar. Agora você imagina numa época como essa, você não poder transacionar financeiramente nada e nem se relacionar com pessoas, porque não tem a marca, ou o nome, ou o número da besta. E esse número é
666. Então a gente vê que esse versículo ele aponta para o que nós chamamos de um governo e controle global. Alguém aqui tem dúvida sobre isso até agora? Não, né? Está muito claro isso, né? A Bíblia é muito clara quando ela diz isso. Virá um governo e um controle global. Ou seja, o governo e controle global, no século que nós estamos, dificilmente se daria pelo ábaco, né? Só poucos conhecem isso aqui ainda, né? Eu vi muito em livros de história, alguns conhecem. Não revela, não precisa levantar a mão muito alta. Mas dificilmente você conseguiria estabelecer um governo global se não tivesse uma tecnologia que suportasse toda essa façanha ou toda essa sistemática do anticristo no fim dos tempos. Contabilizando que nós temos aproximadamente já passamos mais de 8 bilhões de habitantes na Terra, se não houvesse algo que suportasse toda essa estrutura do anticristo, então basicamente o apocalipse não aconteceria. Então, por isso que eu estou aqui hoje, dado esse pano de fundo, né, como diz o pastor Vilmar, ou um pano de fundo, né, pastor? Eu estou aqui para falar sobre a influência da tecnologia no período do fim dos tempos. Muitas pessoas ainda hoje olham para a Bíblia e acreditam que a Bíblia é um livro de conto de fadas. E que toda essa história de Apocalipse, isso não vai acontecer. Mas a gente vai começar a olhar que coisas já começam a acontecer no nosso dia a dia. E muitas pessoas estão ficando dispersas e desconectadas da realidade. E certamente vão padecer num futuro próximo. Então a pergunta que a gente faz é, então eu devo parar de utilizar a tecnologia? Ou evitar a tecnologia? Sabendo agora que ela vai ser aí uma grande ferramenta para o fim dos tempos? E olha que eu não me orgulho disso, né? Porque essa é a minha área. Poderia ter uma área um pouco melhor, né? Ser advogado, enfim, né? Não me orgulho disso. Mas então eu devo parar de usar? Eu devo evitar? A resposta é? Não. Mas hoje nós vamos sair daqui com um poder de reflexão sobre como utilizar a tecnologia intencionalmente, sabendo aquilo que ela pode prover e também evitando os caminhos que podem nos levar a um afastamento espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo já escutou falar sobre a internet? Sim? Acho que sim, né? Antônia, já escutou falar sobre a internet, querida? Eu vejo suas postagens no Facebook lá, sensacionais. Pessoal, hoje a internet é algo muito difundido. Nasceu ali num contexto militar, mas depois ganhou notoriedade, foi expandida para a sociedade de modo geral, e a partir daí foi crescendo cada vez mais, até chegar àquilo que a gente conhece, que é o famoso www, que é uma sigla para dizer o seguinte: Rede Mundial de Computadores. E essa rede mundial de computadores, ela é interligada. Então, se a gente fosse fazer uma tradução ao pé da letra, a gente chamaria isso de uma grande teia mundial que comunica e que conecta pessoas, serviços e outras coisas mais. Agora, o interessante é que quando a gente vê esses símbolos, a gente já começa a se adaptar a eles, mas não entende o que tem por trás muitas das vezes. A gente só acessa e utiliza o serviço como um utilizador simples, diário de todos os dias. Mas a gente vê em Apocalipse que nós conseguiremos fazer o quê? Encontrar o nome ou as identificações das pessoas ou da pessoa que estará ligada nesse reino e ao anticristo. E curiosamente, a gente vai perceber que na época antiga, ali o alfabeto grego e o hebraico não tinha uma numerologia arábica. Ou seja, hoje a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Eles utilizavam o alfabeto como peso numérico. Então era muito comum a gente ver essa imagem aqui, ó. No alfabeto hebraico a gente tem a letra Aleph sendo 1.
Beit sendo o número 2, Gimel sendo 3, Dalet sendo o número 4, Ri sendo o número 5 e Vav sendo o número 6. Agora preste atenção nesse conceito internet, www. Curiosamente, nós temos aqui que a letra W é representada no alfabeto hebraico por Vav, que significa W. E justamente ela tem um peso de número 6. E nós temos uma internet, que é um sistema mundial, que coincidentemente, eu posso dizer assim, é sucedida de 3 números 6. Começa a ficar muito claro para a gente que a internet, ela vai ser um sistema que vai suportar todo esse período do anticristo na Terra. Porque do contrário seria, como eu disse, impossível gerenciar muitas pessoas ao redor de todo o globo, incutir na cabeça das pessoas todo um regime, todo um sistema, se não fosse através de uma rede que, horas, seja a nível global. Já tinham parado para pensar sobre isso ou não? Não. Então, como diz, receba. A internet, ela não é apenas o fator principal para o estabelecimento do reinado do anticristo. Nós temos outras tecnologias que estão colaborando e muito para que todo o cenário global e mundial se torne verdade aqui na Terra. Mas em Apocalipse a gente viu que ele fala também sobre a marca da besta. E quando a gente fala sobre marca da besta, a gente precisa entender a origem dessa palavra. E a origem dessa palavra é haragma. E ela está muito conectada a essa questão da marcação na pele. Antigamente a gente usava muito isso daqui, que era para marcar os escravos, era utilizado para marcar também ladrões, era utilizado para marcar prostitutas, era utilizado para marcar cafetões, era utilizado para marcar toda e qualquer pessoa que o Estado, ou o governo, ou o sistema achasse por bem que tivesse aquela marca em específica. Hoje, dificilmente, a gente já vê alguém sendo marcado por algo como isso. Até os próprios animais, acredite se quiser, já recebem um tipo de marcação mais tecnológica. E a gente começa a reparar que nos nossos dias atuais, nós temos aqui agora o haragma, ainda assim como a ideia dessa ferida que é feita mesmo na carne, na pele, mas indo muito mais agora para uma ótica de a utilização de um componente eletrônico capaz de gerar a marca que a pessoa precise, que o animal precise, para que seja realmente, para que faça parte de um sistema. Eu estive recentemente em Portugal e conversando com o meu chefe, ele dizia o seguinte, que o pai dele cuidava de pombos, mas não é esse pombo que a gente é acostumado a ver aqui, são pombos mais inteligentes. E ele solta esses pombos de tempo em tempo. E quando esses pombos voltam, ele tem um sistema que identifica quais pombos voltaram para o pombal ou não. Quais entraram e quais não entraram. E isso tudo é possível por quê? Porque o pombo hoje possui uma marca digital inserida em seu corpo que torna possível a identificação de todo o trajeto dele até o retorno para o seu lar. Então a gente vê que a tecnologia aqui, mesmo na marca, já se faz presente. A gente começa a reparar em reportagens de pessoas que já começam a ter marcas eletrônicas e digitais inseridas em seu corpo para abrir portas, para realizar algum tipo de pagamento, para acessar shows. Já vi isso também na internet. Então, vai ter um evento num local, a pessoa comprou o ticket dela, ela só precisa chegar e com a aproximação, porque ela já possui a marca inserida em seu corpo, normalmente em sua mão, ela já consegue ter acesso ao show e já consegue ter acesso, inclusive, à sala VIP. Então a gente começa a perceber que o haragma, que é essa marca, ela vai permitir que o mundo seja controlado através de toda uma infraestrutura que é a internet. Aqui vocês vão ver uma notícia sobre um cientista.
Aqui já é antigo, mas eu fiz questão de trazer. Diz assim, é do Globo: cientistas criam microsensores para captar dados do corpo humano. E aí eu dei um destaque nisso que estava aqui embaixo para cá. Microsensor sem fio do tamanho de um grão de poeira deve tornar possível monitorar a atividade neural em tempo real implantado dentro do corpo. Queridos, olha o perigo que esse fim dos tempos, associado à tecnologia, traz para nós. A gente está falando que a gente vai passar a ser, ou as pessoas que ficarem, né, vão passar a ser controladas e monitoradas por um único circuito ou uma marca que elas receberam dentro do seu próprio corpo. Isso daqui é de 2016, essa matéria, e já falava sobre aquilo que a gente chama de pequeno avanço experimental. Então a gente já vê a sociedade e a humanidade dando passos cada vez mais adiante para que aquilo que está na Bíblia, que aponta para um controle global, se cumpra cada vez mais rápido. E aí não pense você, como alguns, que isso não vai acontecer, porque já está diante dos nossos olhos. E isso já está acontecendo hoje. As pessoas não tinham a ideia do apocalipse acontecendo porque não imaginavam o avanço da tecnologia. Mas hoje, com a tecnologia da forma como está, super atualizada, isso daqui vai ser mais uma questão de ética de implementarem isso na sociedade do que qualquer outra coisa. Porque eu não sei se você sabe, mas monitorado nós já somos hoje. Você sabia disso, né? Agora, para quem não sabe, o seu celular desligado te monitora, ou é capaz de te identificar. Você não sabia disso, né? Então, vou trazer uma informação para você. A Apple recentemente lançou uma atualização, que mesmo que o seu celular desligue, ele ainda guarda e trabalha em uma carga que a gente chama carga baixa, e se comunica com baixa frequência. Ou seja, se o meu celular desligar e eu estiver perto do Dr. Aislan, o que vai acontecer? O celular dele conectado à internet vai dizer exatamente onde eu estou. E ainda tem pessoas que não acreditam que o apocalipse está por vir. Uma outra frente que a gente vê sobre tecnologia é a frente de inteligência artificial. A inteligência artificial, como o nome diz, é artificial, mas ela está crescendo muito. Ela está ganhando muito mercado. E cada dia que passa, nós temos uma inteligência artificial gerada e lançada. Só para você ter uma base hoje, nós temos mais de 19 mil inteligências artificiais lançadas. Uma para cada coisa. Algumas muito amplas, outras mais específicas. Mas elas estão lá, estão à disposição de quem quiser usar, grátis ou pago, elas existem. Mas vai ser uma tecnologia que também, nas mãos erradas, vai ser utilizada para controle global. Eu trouxe aqui alguns exemplos, não estou dizendo que esses exemplos que eu trouxe são do diabo, ou que os seus líderes são do diabo, mas eu estou dizendo que o benefício que hoje ela nos traz, nas mãos erradas, vai permitir que o anticristo tenha um controle global sobre a população. Então, uma delas, a gente chama de ChatGPT. Alguns já ouviram falar? Muitos, né? É o que mais a gente tem ouvido falar, né? Então, o que é o ChatGPT na sua definição? Ele é um recurso de inteligência artificial que faz uma simulação de uma linguagem humana. Ou seja, isso significa que eu posso chegar até o ChatGPT e escrever lá um monte de groselha e eu vou escutar um monte de groselha. Vou receber um monte de groselha dele. Eu posso pedir para ele complementar ou completar textos e ele vai me dar os textos completos. Eu posso pedir para ele me dar algumas ideias, ele vai me dar algumas ideias. Eu posso fazer perguntas históricas e ele vai me responder sobre coisas históricas. Agora, qual que é o grande perigo do ChatGPT? Que quando a gente estiver em uma fase muito mais consolidada do fim dos tempos, e a gente já está caminhando para isso, os dados, a população ela vai deixar de utilizar uma ferramenta como essa, ao invés de otimizar o tempo dela, vai colocar olha o que eu estou dizendo, vai colocar todo
toda a sua certeza em cima da informação que o ChatGPT vai dar, ou alguma outra inteligência artificial. Isso significa dizer que a inteligência artificial vai começar a ter prioridade ou proeminência nas decisões das pessoas, porque as pessoas vão deixar de pesquisar o que deveria ser pesquisado. E aqui mora um risco. O diabo ele trabalha de forma sutil na vida das pessoas. Começa com pesquisa, começa através de música, começa através de ideologias em filmes, e agora através de informações dadas por inteligências artificiais. Concorda comigo que quem controla o dado terá o poder de controlar as pessoas? Hoje nós temos aqui um exemplo de uma igreja na Alemanha, o ano passado, não sei se todos escutaram isso, mas o pastor decidiu fazer um culto com o ChatGPT. Ele foi lá no ChatGPT, pediu um sermão, colocou as pessoas reunidas, criou um avatar, que é um personagem virtual, deu vida a esse avatar utilizando outra inteligência artificial e fez com que esse avatar ministrasse para essa quantidade imensa de pessoas, inclusive era uma convenção que estava acontecendo lá. E ele começa assim: queridos amigos, é uma honra para mim estar aqui e pregar a vocês como primeira inteligência artificial na convenção dos protestantes na Alemanha. E aí o jornalista coloca: afirmou o avatar com uma expressão inexpressiva e uma voz monótona. Queridos, isso daqui são só experimentos que já andam acontecendo ao longo do mundo, ao redor do mundo, para que quando for de fato implementado políticas como essa, a população de modo geral ache que isso é uma coisa super tranquila e super natural. Depois eu convido você a fazer experiências e fazer perguntas ao ChatGPT de cunho político, o que acha de tal, o que acha do A, o que acha do B, para você confirmar com os teus olhos o viés que já vem por trás das inteligências artificiais, fazendo um serviço, às vezes até de emburrecimento da sociedade, do que propriamente dito de trazer inteligência para a sociedade. Uma outra inteligência artificial que a gente tem é essa daqui, que se chama Leonardo AI, de Artificial Intelligence. Essa é uma ferramenta muito potente e poderosa que cria imagens em menos de 5 minutos. Através de comando, você pede para ela criar uma imagem, coloca lá os seus detalhes, e ela vai devolver essa imagem para você, para que você consiga utilizar ela naquilo que você deseja. Qual que é o perigo aqui? Otimiza muito a vida de algumas pessoas? Sem dúvida. Designer gráficos que se segurem, né? Porque uma ferramenta como essa vai ser muito utilizada nesse futuro próximo. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que uma imagem fala mais que 1000 palavras. E quando a gente olha uma imagem criada em uma situação, às vezes, que é difícil de se provar o contrário, você pode estar incriminando pessoas, você pode estar destruindo famílias, você pode estar acabando com a política de um país, você pode estar acabando com o governo de um país, tudo porque uma imagem foi gerada e de forma inapropriada, foi compartilhada nas redes como sendo uma grande verdade. De repente você me pergunta: mas Tiago, isso não acontece hoje? Acontece, queridos. E por mais que a inteligência artificial esteja no auge das suas discussões, ainda não se tem fechado tudo sobre a ética da utilização da inteligência artificial. As empresas estão discutindo isso ainda. Cada empresa tem criado a sua. E aí você imagina isso no governo do anticristo, como é que vai ser? Mesmo as pessoas, se hoje já acontece das pessoas saberem a verdade, os governos saberem a verdade e ainda assim insistirem na mentira, mesmo que tudo prove o contrário, imagine na era da inteligência artificial, onde as pessoas sequer terão a possibilidade de contrapor alguma coisa, porque o governo do momento que vai ditar as regras em que nós vivemos. Existe uma outra inteligência artificial aqui também, que está muito conectada nesse cenário, que é a Eleven Labs. O que a Eleven Labs faz? Ela permite que você crie qualquer tipo de voz. E ela permite que você pegue qualquer tipo de texto e sintetize em uma voz.
Então, alguns de vocês acho que já escutaram alguns áudios falsos, né, pela internet ultimamente, né? De políticos, de artistas, de famosos, e toda aquela discussão que para o país para saber se o áudio é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Essa daqui é uma ferramenta que agiliza muito a vida das pessoas. De repente você não percebeu, no Thanksgiving nós usamos essa ferramenta aqui. Quando falava vida plena, venha cear, e não sei do que, muitas pessoas nem perceberam, porque é uma voz tão natural, que você pensa que é alguém que está ali narrando para você aquele texto. Se a gente colocasse então a nossa voz e pedisse para ele sintetizar, aí que você ia achar mesmo que fomos nós que narramos toda aquela leitura no Thanksgiving. Agora, imagine o potencial dessa ferramenta nas mãos erradas, em um período de fim dos tempos. Queridos, a gente hoje, ainda por uma questão de ética, a gente consegue discernir ainda e entender uma voz da outra, porque as empresas deixam poucos vestígios de sintetização na voz para a gente saber. É como o gás de cozinha, já viu lá que o gás de cozinha não tem cheiro, certo? Mas, para que nós não morramos em uma explosão ou por intoxicação, eles colocam um componente que traz então esse cheiro para a gente saber quando o gás está vazando ou não. Basicamente, alguns detalhes de inteligência artificial que nós temos hoje é baseado nisso. Existem ali alguns princípios e algumas questões que a gente olha e descobre que é inteligência artificial. No governo do anticristo, você acredita que realmente vai ter indícios, ou quem ficar vai poder discutir sobre um indício de que um áudio é falso? Não, né? Aqui eu trouxe um outro, que é a Copymatic. Ela é muito voltada para fazer conteúdos e cópias de forma eficiente. Ou seja, você quer gerar um conteúdo na internet, não sabe como gerar o conteúdo, vá até essa inteligência artificial e ele vai gerar esse conteúdo para você. O que acaba acontecendo nos últimos dias, e que vai ser muito frequente no fim dos tempos, a gente já percebe isso, é uma tendência às fake news. Porque percebe que as pessoas não vão controlar o banco de dados de onde essas inteligências artificiais consomem as informações para criarem dados e para criarem discussões, para criarem afirmações. E essas empresas, a gente percebe que nesse período de apocalíptico, elas estarão certamente alinhadas com o governo do anticristo. Só que até isso acontecer, elas já vieram trabalhando sutilmente, palavra por palavra, expressão por expressão, entendimento por entendimento, dentro da nossa própria casa. E às vezes nós, como pais, não estamos reparando que os nossos filhos estão consumindo isso hoje e que o futuro que os espera pode ser um futuro de dor, porque a ideologia e o entendimento que está sendo colocado hoje na vida deles já está vindo através, inclusive, da inteligência artificial, ou pode estar vindo através da inteligência artificial. A última aqui que eu trouxe, ela se chama de Creative AI. Ela é uma empresa focada em criar aí, coisas de publicidade. Ela sabe exatamente que palavras usa, ela sabe exatamente que cores usa, tudo isso para te engajar, para fazer você criar uma conexão com a marca ou com o produto, para que você esteja suscetível àquilo que ela quer implantar na sequência, ou seja, a necessidade de compra, por exemplo. Só que quando a gente olha um potencial de uma ferramenta como essa, a gente já começa a reparar que todas elas juntas, sem contar as outras 19 mil e alguma coisa que eu citei no início, podem gerar uma potencial ferramenta para controle global, para subversão de princípios, para mentiras, para intrigas, e tudo isso de uma forma natural, sem que as pessoas percebam que estão sendo atacadas por algo como isso, e quando se deem conta, elas de fato já estão com uma mentalidade completamente diferente, porque não foi uma pessoa de uma outra religião que foi lá falar o contrário daquilo que ela acredita. Mas ela começou a ter como verdade propagandas, áudios, imagens, sugestões de que aquilo que ela crê não é verdade no mundo atual. A Bíblia fala que a gente vai ver muitos se esfriarem. E quando a gente começa a olhar para a tecnologia, para um aspecto que
tem um papel fundamental para entregar um palco perfeito para a consolidação do governo do anticristo, a gente começa a entender que isso já começou nos nossos dias atuais. Algumas delas como testes, outras já implementados. Para que tudo isso funcione, a gente vai precisar de conexão rápida. Porque a gente está falando de um governo global, né? Um governo global não é um governo de um cartório em Guarulhos. Você vai buscar um documento e precisa de, né, ir, vir, voltar e aquela coisa toda. Um governo global estralou os dedos, corte-lhe a cabeça. Estralou os dedos, coloque a marca nele. Tem que ser algo rápido. E a gente começa a reparar que a humanidade, ela tem avançado muito no que se refere a conexões, conectividades. Todo mundo tem celular aqui, certo? Ok, ótimo. Então, vocês vão saber do que eu estou falando. Lá no começo, quando a gente tinha um celular, a gente usava o 1G, que era o ápice da tecnologia, né? Poder falar sem estar conectado a um cabo. Isso era sensacional, não era? Eu tinha aquele gradiente que você abria, levantava uma antena gigantesca e eu saía falando com aquilo na rua como se não houvesse amanhã, né? Falava, nossa, cresci na vida. E o pessoal do lado já andava com StarTAC que não tinha antena e eu falei, falta mais ainda para eu crescer nessa vida. Mas era o ápice da conexão. Antes as pessoas brigavam para ter um telefone dentro de casa com fio, agora a gente está falando que tem um celular. Depois a gente veio para o 2G. Aí a gente começou a mandar mensagem já evoluiu mais, né? Não, vou mandar uma mensagem aqui para o meu amigo. Aí ia lá e digitava aquela mensagem, né? Vários caracteres. Aí quando mandava, só mandava 3 linhas, porque não dava para ir tudo, aí você perdia a mensagem, tinha que digitar tudo de novo. Não era isso? O pager, o bip, muitas idades se revelando aqui. Depois veio o 3G. A gente começou a ter o acesso à internet. Não era aquele acesso maravilhoso, mas a gente acessava lá uma página ou outra. Não dava para ver todos os vídeos, não dava para ver nada, mas estava lá o 3G. Funcionando até que bem. Redes sociais, né? Depois veio o 4G. Aí o 4G, que é o que a gente tem, sensacional. Todo mundo assistindo vídeo em alta definição, todo mundo aqui mandando suas lives, todo mundo fazendo chamada de vídeo, que era algo então até impossível. E chegamos no 5G, que é tida como a internet das coisas. Olha só, que bom, né? Eu tenho a minha geladeira conectada, ela me avisa quando o óleo está acabando. Sensacional. Eu tenho a minha roupa, eu tenho tudo conectado dentro da minha casa. É Alexa para lá, Alexa para cá, é todos os lados, usando rede interna, rede global, tudo conectado. É benéfico? Claro que é benéfico, a gente não vai negar que é benéfico, né? Hoje eu consigo falar com um familiar meu que estaria muito distante, fazendo uma chamada de vídeo. Eu consigo estar em um lugar que eu não conseguiria estar se eu não tivesse tecnologia para chegar até lá. Mas aqui moram alguns perigos também. Hoje, a gente está discutindo ainda a nível global sobre 5G e 6G. 5G é super rápido, só que o 6G ele vai vir numa velocidade absurda. E isso tudo vai abrir mais caminho ainda para a gestão do anticristo no fim dos tempos. Então eu trouxe aqui só para você ter uma ideia. Imagina que você quer fazer um download de um arquivo muito grande. Muito grande. Não são 10 megas, não é 1 giga, não são 2 gigas. Você quer baixar 21 teras. É muita coisa. No 5G você levaria 5 horas. No 6G você vai levar 18 segundos. É uma conexão absurda. O que impacta hoje? Vai precisar dobrar a quantidade de antena. E existe uma discussão ética sobre isso a princípio, né? Quanto mais ondas circulando por aí, como é que fica a saúde das pessoas? Mas isso não seria problema, né? Porque afinal, a gente vai ter uma internet rápida, reprodução do mundo real em tempo real, a gente vai ter roupas conectadas e a gente vai ter cidade inteligente. Tudo isso extremamente conectado e sendo gerido, num primeiro momento, por algo que é bom. Porque no fim das contas, com uma conexão rápida, olha a quantidade de coisas que a gente vai ter de benefício.
Cirurgias online, imagina um cirurgião online. Prevenção de desastres, cidades inteligentes, proteção do meio ambiente, acompanhamento médico capaz de antecipar convulsões, crises emocionais e também uma precisão maior no sistema de GPS. Todos conhecem GPS, sim? Para que a gente usa o GPS? Quem arrisca? Para conduzir, né? Normalmente você vai de um lugar para o outro, você coloca lá o GPS, às vezes erra, mesmo com o GPS, às vezes acerta, às vezes escuta o GPS falando, é impossível de determinar a rota. Tipo assim, está brigando com a gente já, né? Olha a inteligência artificial, já está brigando com a gente já. Mas tem uma característica interessante no aprimoramento das conexões. É que o GPS também vai passar a ser de alta precisão. Só que o GPS, diferente do que você pensa, ele não é só para a nossa condução de um ponto A ao ponto B. O GPS hoje está conectado a muitas coisas, inclusive ao sistema e controle financeiro do mundo. O que é o sistema de GPS? O sistema de GPS ele é formado por 24 satélites, no mínimo. Esses satélites estão sincronizados em hora. Nem um segundo a mais, nem um a menos. Eles estão perfeitamente sincronizados. Através desse sincronismo, de hora, global, as bolsas de valores funcionam. O mercado de ações abre e fecha. As transações que nós fazemos aqui são realizadas. Os destinos que nós colocamos de chegada, e o Waze fala lá, né? Você vai chegar em 30 minutos. Acontecem porque nós temos um sistema de GPS. De vez em quando ele dá umas falhas, né? Vira à direita, está lá na frente ainda. Agora, com uma conexão 6G, isso já não aconteceria mais. Porque vai ser em tempo real toda a conexão. E aí eu pergunto para você, qual é a probabilidade do apocalipse acontecer quando você começa a descobrir que a tecnologia está avançando para esse nível e logo começará a impulsionar as pessoas para uma utilização que elas não conseguiriam viver mais sem a tecnologia na vida delas? Hoje, a gente vê que se aumentaram as possibilidades de exploração, inclusive dos nanorobôs e chips que são colocados dentro do corpo humano. Alguém já ouviu falar do Elon Musk? Pois é. Alguns acham que ele é uma bênção. Alguns acham que ele não é uma bênção. Alguns acham que ele está treinando a sociedade. Agora, curiosamente, a gente está falando sobre controle global, fim dos tempos e anticristo. Agora, só para você refletir, o Elon Musk, quando comprou o Twitter, comprou com 550 milhões de usuários. A expectativa dele é chegar à metade da população global, 4 bilhões de pessoas utilizando a sua plataforma. Hoje, nesse cenário político, não só que acontece no Brasil e fora do Brasil, as pessoas estão recorrendo ao Twitter, que ainda assim parece ser uma rede onde as pessoas têm liberdade de expressão. E está todo mundo lá. Só que agora você para pensar que o mesmo Elon Musk que tem o Twitter, que é o X hoje, tem a maior rede de satélites do mundo. Muito maior que alguns países, inclusive. Controla os ares, quer controlar os aplicativos, tem um projeto de inserir um chip na mente da pessoa, capaz de entender, com base nesse chip, quais são essas ondas geradas, ondas de alegria, ondas de tristeza, ondas de raiva. Ou seja, no fim, ele daqui a pouco vai conseguir começar a interpretar os pensamentos da pessoa, pelo menos a intenção dos pensamentos. Você acha que esse futuro do apocalipse está distante? Talvez até ontem estava, né? Aí a partir de agora a gente começa a falar, ai, não quero ficar aqui para ver, né? Tudo isso vai ser gerido através de quê? Supercomputadores. A velocidade é muito rápida, a internet é muito rápida, as inteligências vão estar trabalhando de forma veloz, mas a gente vai precisar de uma estrutura veloz para isso. E aí,
Coincidentemente, a gente tem aqui que o senhor Elon Musk tem um supercomputador que se chama Dojo, que é um dos maiores supercomputadores do mundo. E aí nem adianta eu falar os números, porque assim, a gente não consegue entender essa dimensão toda. Só para você ter uma ideia, ele falou para uma outra empresa que provê dispositivos de processamento a seguinte palavra, assim, olha, o dia que vocês conseguirem prover tudo o que eu preciso para o meu computador, as portas estão abertas. O que ele quis dizer, para já eu continuo provendo o que eu preciso. Ou seja, uma outra empresa global não consegue atender um dos maiores bilionários do mundo e que, de certa forma, sutilmente, já começa a ganhar o mundo com as suas tecnologias. E qual é o problema de tudo isso, como a gente tem dito? Não é a tecnologia, porque ela vai ser benéfica. Eu acredito muito que a tecnologia vai salvar a vida de pessoas, vai trazer soluções que hoje nós não conseguíamos nem imaginar, inimagináveis. Vão dar possibilidades, mudar vidas de pessoas que precisavam. Mas a gente sempre vai ter que ter a reflexão sobre para onde essas tecnologias têm nos levado. Acredito que muitos de nós aqui temos um Netflix, temos um Amazon Prime, temos um Disney. Muitos de nós mandamos e-mail. E olha só que coisa interessante. Quando você acessa o seu Netflix, a inteligência artificial já está ali por trás, te recomendando mais dorama. Vê esse aqui agora. Vê esse outro. E aí você vai nos dorama. Né? Sai sempre apaixonado para o trabalho, quando está em casa, com aquelas musiquinhas tudo tocando na cabeça, não é? Por quê? Porque você tem uma inteligência artificial ali, capaz de prever quais são as suas vontades. Quando você vai digitar um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, o seu próprio celular, se você escreve, olá, bom, ele já completa, dia. Tudo bem, ele já completa. Com você? E coloca ponto de interrogação. Isso também é uma forma da inteligência artificial. Agora, você quer ver uma coisa mais bizarra do que essa? Eu vou à casa do pastor. Não tem uma vez que eu não entre, presta atenção, queridos, no que eu estou te dizendo. Não tem uma vez que eu não entre no carro dele e eu não receba na hora uma mensagem no meu celular falando assim, ó, a distância da casa dele até a sua é de tantos minutos, tantos quilômetros, trânsito livre. Eu só entrei e sentei. Não abri o Waze, não digitei para onde eu queria ir, mas o celular me abre uma tela falando justamente essa informação. Então assim, queridos, não se espante. O que a gente quer não é criar caos, a gente não quer criar aqui nenhum tipo de situação adversa, onde eu serei agora o excluído da sociedade porque não utilizarei mais tecnologia. Ok? A tecnologia ela é uma realidade. E essa realidade já está inserida dentro do nosso contexto. Quando a gente fala nas tecnologias, são vários níveis de tecnologia que a gente vai ter para cada uma dessas que eu falei. Eu falei inteligência artificial, você tem muitas camadas dentro dela, até chegar nesse texto que eu citei agora para vocês, até chegar na mensagem que é exibida para você. Mas o importante nesta noite é que a gente saia daqui refletindo, vale a pena eu estar abraçado com Cristo? Será que vale a pena eu querer ter que enfrentar um período de dor no fim, porque eu não cuidei das minhas escolhas nessa hora, porque eu não cuidei do meu comportamento tecnológico, da utilização que eu faço, do conteúdo que os meus filhos estão acessando, ou porque eu realmente só entrego um tablet ou um celular, eu não faço nem a gestão do conteúdo que ele acessa hoje no celular, porque na verdade o que eu quero é um pouquinho só de paz. Será que essa paz momentânea vai valer o sofrimento eterno do seu filho, da sua esposa, do seu cônjuge, da sua família? O Espírito Santo ele quer trazer um ponto de alerta para nós esta noite, para que nós estejamos conectados a Deus, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos ser relevantes nessa sociedade.
E muitos de nós aqui, eu acredito que de repente nem tínhamos o entendimento sobre onde estamos, já no avanço tecnológico, para o acontecimento do Apocalipse. Mas que você possa usar esse conhecimento não para inflar ele dentro de você e falar, agora eu sei. Mas que você possa usar ele para instruir pessoas sobre como utilizar de forma correta, ter um senso crítico sobre a informação que você recebe de uma inteligência artificial. Não vá lá querer pedir para a inteligência artificial fazer a sua pregação. Não é? Importante. Já aconteceu em algum momento, enquanto testávamos, da inteligência artificial mudar o personagem bíblico. E aí imagina, né? Você está falando que Moisés fez a arca, e vai chegar aqui falando que Moisés fez a arca com essa sabedoria toda. Vai ficar evidente que você não confundiu. Vai ficar meio evidente que você usou uma inteligência artificial com um viés mesmo de criar vergonha e até meme na internet, enfraquecendo o corpo de Cristo. Gostaria de convidar você para se colocar de pé. E gostaria de convidar você também para que saia daqui refletindo. Você é um agente de bênção para este mundo. O Senhor te deu inteligência para compreender as coisas deste mundo. O Senhor te deu inteligência para interpretar. O Senhor te deu inteligência para proclamar o Evangelho através da sua vida para outras pessoas. Então seja esse agente que Ele te chamou para ser. Seja esta pessoa que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Às vezes, você pode conhecer uma pessoa que está tendo como amigo a inteligência artificial. Isso já acontece hoje. Pessoas que se sentem isoladas e geram conversas com inteligências artificiais, para se sentirem menos só. Então você é uma pessoa que pode ser um amigo real para essa outra pessoa que precisa. Esteja atento àquilo que o seu filho assiste. Esteja conectado na videira verdadeira, para que você possa dar frutos e para que você possa falar vida, para que você possa transmitir vida, paz, libertação e abrir os olhos de muitas pessoas que pode porventura ainda estar fechados, que acha que o fim dos tempos jamais aconteceria. Muitos de nós não imaginávamos pagar por aproximação. Muitos de nós, ainda no passado, não imaginava nem pagar com cartão. E a gente está vendo um caminho progressivo para a extinção do dinheiro. E agora você imagina, com tudo isso que a gente viu agora, e o dinheiro sendo extinto, ou seja, você não vai ter poder de compra mesmo, porque as pessoas não vão nem aceitar o dinheiro, porque está fora do sistema. O sistema não aceita mais isso. E para estar no sistema, quem ficar precisaria ter a marca da besta. É terrível isso, não é, queridos? É terrível. E a sociedade, a humanidade está caminhando para as moedas digitais. Então esteja atento a tudo o que acontece. Não use as pessoas para dar murro em ponta de faca. A Bíblia é isso. Seja inteligente na conversa com as pessoas. Existem pessoas que você falar do dilúvio, para ela não vai ser a porta de entrada. Existem pessoas que você falar da atualidade, vai ser a porta de entrada. Para que você tenha a estratégia correta para ganhar aquela pessoa para Cristo. E hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração esse compartilhamento. Nós cremos que ele vai vivificar, vai trazer muitos benefícios, muitos frutos. Como o pastor Vilmar falou, se você tiver alguma dúvida acerca de algum assunto, que eu saiba responder, eu estarei à sua disposição, você pode me procurar, e a gente então vai conversar mais sobre isso. Você hoje recebeu um conhecimento muito importante, que pessoas lá fora não possuem, não têm, e se sentir daqui a pouco vontade de aplicar para a área de tecnologia, né? Está pensando em mudar de área? Já sabe falar sobre inteligência artificial e para onde nós estamos caminhando em questão de redes e tecnologias mundo afora. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nós temos, só um período, nós temos visitantes hoje? Não? Seja bem-vindo, querido. Qual é o seu nome? Givanildo?
Seja muito bem-vindo, querido. Deus abençoe a sua vida. Essa comunidade está de portas abertas e braços estendidos também para receber você sempre que for necessário. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por este período. Senhor, muito obrigado por este período da palavra. Nós agradecemos porque o Senhor tem dado inteligência para nós discernirmos aquilo que o Senhor tem colocado na Tua palavra para nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem dado inteligência para nós olharmos, Pai, para as notícias, para lermos as notícias, para olharmos as atividades e as ações que têm acontecido não só no nosso país, mas ao redor do mundo, Pai. E discernir, Pai, desde já e decidir desde já estar conectados contigo, Pai. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê condições e sabedoria, Pai, para instruirmos os nossos filhos, para instruirmos, Pai, os nossos cônjuges, a nossa família, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ser um agente de bênção nesta terra, Senhor. Que nós possamos despertar pessoas para que elas não passem, Senhor Deus, por esta grande tribulação, pelo fim dos tempos, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, nos dá essa coragem de sermos porta-vozes, Senhor, do Senhor aqui nesta terra, Senhor, para alertarmos as pessoas do caminho mau e dos perigos que estão por vir logo mais, Pai. Senhor, obrigado por esta igreja que tem providenciado um ensino, Pai, e um estudo bíblico para as pessoas que aqui estão, Senhor. Sem medo, mas com ousadia em Cristo Jesus, Pai. Que a Tua bênção, Senhor, possa vir uma porção dobrada sobre os ministros desta igreja, sobre este ministério, Senhor. Que muitas vidas possam ser alcançadas através da verdade que é ministrada através deste altar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor deixou um consolador e um ajudador, Pai, que nos consolida, que nos traz informações, que traz a revelação, para que nós não sejamos, Pai amado, enganados por coisa alguma neste mundo, Senhor. Prepara, Senhor Deus, prepara o nosso coração para fazer as escolhas corretas, Pai, porque nós queremos em breve estar contigo na glória, Senhor, e celebrar em uma grande festa junto contigo, Senhor Jesus. Pai, nós pedimos até perdão, Senhor, também pelos nossos pecados e os nossos erros, Pai. Aqueles conscientes ou inconscientes que foram realizados, Pai, nós não queremos que nada, Pai, venha impedir a nossa conexão contigo para nós desfrutarmos de um momento em breve, Senhor, contigo na glória, Senhor Deus. Livra, Pai, livra a nossa mente de toda a maledicência, livra a nossa mente, Senhor Deus, de tudo aquilo que é mal, livra o nosso coração, Pai, livra as nossas intenções, Pai, livra-nos até daqueles amigos que nos afastam mais de Deus do que nos aproximam, Senhor. Pai, nós precisamos e queremos ser luz para este mundo, assim como diz a Sua palavra, Senhor. E precisamos do Teu óleo, da Tua unção, Senhor, da Tua bravura, da Tua ousadia sobre as nossas vidas, Pai, para ser quem o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.